Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso é preciso que agradeçamos a Deus, em especial pela vida. Agradeçamos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades sem fim, para que busquemos constantemente, através do esforço próprio, a nossa melhoria. Agradecermos a este Pai por mais uma vez nos encontrarmos aqui. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros do Cristo, que possuem aquela disposição firme e constante em nos auxiliar. É preciso que nós, por nossa vez, ofertemos a eles um campo mental preparado, apropriado, para que eles possam agir na nossa vida. E não posso deixar de agradecer pessoalmente a cada um de vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos, mesmo à distância, mas juntos aqui neste ambiente virtual, estudemos mais uma vez o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Quero aqui abraçar a nossa irmã Carlúcia Mendes, Alzeni Gomes, Vilma Guimarães, Eurípides, meu irmão, nosso irmão Eurípides, irmão de jornada, que mais uma vez está aqui nos visitando. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Abraçando fraternalmente aqueles irmãos e irmãs que terão acesso a este humilde e singelo material de estudos do Evangelho de Jesus, aqueles que aqui estão presentes, mas que não visualizamos os nomes. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, e que possamos, neste momento de estudos e de reflexões, nesta busca incessante por conhecermos a verdade, que possamos nos unir em prece, em boas vibrações, por todos que nos pedem orações. A cada um que aqui se faz presente, que esteja necessitando, todos nós estamos nesta condição de necessitados, todos nós estamos nesta condição de espíritos doentes, sem sombra de dúvida que precisamos vibrar uns pelos outros, orarmos uns pelos outros. Então, capítulo número 143, ao clarão da verdade. Emmanuel traz aqui um estudo maravilhoso de mais um versículo de uma epístola de Paulo, agora aos Efésios, capítulo número 5, versículo número 8, ao clarão da verdade. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura, uma belíssima leitura do livro Vigiai e Orai, de Irmão José e Carlos Bacelli. A mensagem é a que está no capítulo número 67. Capítulo número 67, que tem como título Espíritos doentes. Então aqui, irmão José nos traz esclarecimentos a todos nós, porque todos nós que aqui nos encontramos, ligados ao orbe terrestre, com exceção daqueles abnegados mensageiros que já alcançaram esta saúde mental, esta saúde espiritual, todos nós estamos aqui em tratamento. Todos nós estamos aqui na condição de espíritos doentes. Então o irmão José nos fala da seguinte maneira: na tua lida
com as pessoas, seja na nossa convivência com as pessoas, não nos esqueçamos que na maioria das vezes estamos lidando com espíritos doentes. Então aqui, irmão José nos faz esse lembrete. Não nos esqueçamos que estamos lidando com espíritos doentes, inclusive nós mesmos. E aí ele diz, espíritos, estamos lidando com espíritos limitados na compreensão, com extrema dificuldade para assimilar o óbvio. Então aqui ele nos diz que somos espíritos limitados, limitados na compreensão, com extrema dificuldade para entendermos, para assimilarmos aquilo que para muitos é bastante claro, bastante óbvio. E ainda ele diz que nós estamos lidando com familiares que não nos entendem ou não nos atendem aos conselhos. E ainda ele diz que estamos lidando com amigos que concordam conosco, mas que agem de maneira contraditória. Também nós estamos lidando com subalternos. Quando nos encontrarmos na condição de chefia, estaremos lidando com subalternos relapsos, da mesma forma que estaremos lidando com chefes opressores. A imperfeição espiritual, diz irmão José, a imperfeição espiritual, sem dúvida, é doença da alma. Então é por isto que falamos no início que todos nós nos encontramos nesta condição de espíritos doentes, porque a imperfeição espiritual, sem dúvida, é doença da alma. Todos nós ainda carregamos estas imperfeições espirituais, ou seja, doenças da alma. E aí ele diz que até que nos equilibremos interiormente, viveremos de recaídas. Então, enquanto nós não alcançarmos este equilíbrio interior, viveremos de recaídas. E ainda ele diz que o que não raro interpretamos por má vontade, preguiça, rebeldia e indiferença nos outros, não passa de quadros patológicos que exigem tratamento. Então aqui ele nos fala desta maneira, porque em muitas situações nós classificamos as outras pessoas como de má vontade, como preguiçosas, como rebeldes, como indiferentes, mas aqui ele nos diz que este comportamento não passa de quadros doentios que exigem tratamento. E aí ele encerra dizendo, e com espíritos doentes, ninguém pode lidar estranhando reações ou ignorando feridas. Então, lidando com espíritos doentes, sem sombra de dúvida que constantemente iremos encontrar reações que não nos agradam, da mesma forma que iremos encontrar diversas feridas necessitando de tratamento. Reflitamos acerca destas palavras de irmão José e que possamos trazer para a nossa vida, para o nosso tratamento. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 143 do livro Palavras de Vida Eterna, ao clarão da verdade. Como falamos no início, aqui Emmanuel faz um estudo de um versículo, o versículo número 8 do capítulo número 5 da Epístola de Paulo aos Efésios, onde ele diz da seguinte maneira: porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então aqui Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso, ele disse a eles que no passado todos nos encontrávamos em trevas e que agora
nós nos encontramos na luz do Senhor e por isso andai como filhos da luz, brilhe a vossa luz. Então assim nos fala o apóstolo Paulo. E aí vem Emmanuel para nos esclarecer um tanto mais da seguinte maneira. Curiosas estatísticas mencionam aproximadamente as cotas de tempos que a criatura humana despende com a vigília e com o sono, com o trabalho e com o entretenimento. Então aqui ele nos fala que tem estatística para tudo, inclusive estatística em relação ao tempo em que nós nos encontramos em vigília e o tempo que nós nos encontramos ou que passamos dormindo. Então aqui ele nos fala que da mesma forma existe estatística que nos mostra o tempo que nós despendemos trabalhando, bem como no entretenimento. E aí ele traz na sequência uma necessidade de mais estatísticas mais importantes para a nossa vida. Então ele nos diz assim que muito importante para cada um de nós, além dessas estatísticas, muito mais importante para cada um de nós, porém, um balanço pessoal. É preciso que façamos, conforme nos ensina Santo Agostinho, é preciso que façamos diariamente um balanço pessoal, de quando em quando, acerca das horas gastas com lamentações prejudiciais. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que é muito importante para todos nós que façamos um balanço pessoal de quando em quando. Santo Agostinho nos fala que esse balanço deve ser diariamente. E aí Emmanuel nos fala que precisamos fazer este balanço das horas que nós gastamos, desperdiçamos ou usamos de forma inadequada com lamentações prejudiciais para a nossa vida. E ainda ele diz que óbvio que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual. E aqui Emmanuel fala por ele mesmo, porque ele diz que quase todos nós atravessamos obscuros labirintos antes de atingirmos adequado roteiro espiritual. E ainda ele diz que em múltiplas circunstâncias, erros e enganos povoaram-nos a mente com remorsos e arrependimentos tardios. Então, se fizermos este balanço das horas que nós gastamos inutilmente com lamentações prejudiciais, sem sombra de dúvida que iremos ter no futuro menos remorsos e arrependimentos tardios, porque ele diz que em múltiplas circunstâncias ou em diversas circunstâncias, erros e enganos povoaram as nossas mentes com remorsos e arrependimentos de escolhas mal feitas. Isso, todavia, acrescenta Emmanuel, não justifica choro estanque ou choro sem parar. Isso, todavia, não significa ou não justifica choro estanque. E aí ele traz um exemplo para nós que motorista sensato não larga um carro obstruindo a pista porque haja perdido os freios ou sofrido um desajuste. Então aqui ele nos chama a atenção, trazendo esta comparação para o nosso dia a dia, que um motorista sensato que está conduzindo um veículo e o veículo estragou no meio da rodovia, no meio da avenida, no meio da pista, ele não vai deixar ali o seu veículo
obstruindo o trânsito. Ele vai providenciar o mais rápido possível que o veículo seja retirado dali, colocado em um local seguro e que não fique atravancando o trânsito, atrapalhando o trânsito, que o trânsito precisa fluir. Assim como a sua vida, a minha vida, a nossa vida não pode ser travada, não pode ser atravancada, porque aconteceram problemas conosco ao longo da nossa viagem. É preciso que a vida flua normalmente. Então ele diz que o desleixo, ainda em relação ao motorista, condutor deste veículo, o desleixo deporia contra ele, acrescendo-se ainda a circunstância de criar com isso perigoso empeço ao trânsito, ou seja, atrapalharia o trânsito. Então é preciso que tenhamos cuidado. Ele cita esse exemplo de um condutor de veículo que serve para todos nós. Nós somos condutores da nossa vida. Estamos na condição de administradores desta vida que Deus nos emprestou provisoriamente enquanto nós nos encontramos aqui no corpo físico, a vida no corpo físico, mas a vida segue incessantemente. E ainda Emmanuel acrescenta que é possível tenhamos estado em trevas até ontem. Então aqui ele nos chama a atenção que é possível que estejamos ou que tenhamos estado em trevas até o dia de ontem. Provavelmente quedas temerosas, ter-nos-ão assinalado experiências transcorridas. Sem sombra de dúvida que ao longo da nossa trajetória nós já caímos temerosamente, e se não continuarmos em vigilância, não ficarmos em vigilância constante, tantas outras vezes iremos cair. E ainda ele diz que achávamos-nos, contudo, na condição do viajor que jornadeia circulado de sombras, tropeçando aqui e além, sem o preciso discernimento. Então ele diz que até então nós estávamos caminhando, realizando a nossa jornada, circulado de sombras, tropeçando aqui e além, sem o preciso discernimento. Hoje, diz Emmanuel, se referindo às palavras do apóstolo Paulo, hoje, no entanto, que tudo se faz claro em derredor, fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos através de queixas e recriminações que complicam e desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar. Então, Emmanuel nos fala que não temos mais justificativa para ficarmos dramatizando a nossa vida, ficarmos com desencanto na nossa vida, bem como fixando desacerto. Nós já temos esclarecimento evangélico necessário e suficiente para não ficarmos mais com queixas e recriminações que só complicam e prejudicam ou desajudam, ao invés de simplificar e auxiliar na nossa trajetória. Então é preciso que façamos escolhas mais acertadas para a nossa vida, conforme Jesus nos disse, que possamos fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, porque quando nós fazemos a escolha equivocada de prejudicar os outros, em verdade, estamos prejudicando diretamente, em primeiro lugar, a nós mesmos. Estamos desajudando ao invés de ajudar. Estamos complicando ao invés de simplificar a nossa jornada. E aí Emmanuel, encerrando estas reflexões, ele lembra mais uma vez as palavras de Paulo. Assevera o apóstolo Paulo refletidamente, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. E ele encerra dizendo que raras pessoas conseguirão afirmar que desconhecem
as tentações e os riscos do nevoeiro, mas todos nós, presentemente transformados ao clarão da verdade, podemos caminhar trilha adiante, renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Então aqui Emmanuel nos lembra que raramente um de nós teríamos possibilidade ou condições de afirmar que desconhecemos as tentações e os riscos. Dificilmente algum de nós usaríamos esta justificativa ou esta desculpa que adotamos tal ou tal procedimento para a nossa vida por desconhecermos as tentações e os riscos do nevoeiro no nosso caminho. Nós já temos esclarecimento necessário e suficiente para fazermos escolhas mais acertadas para a nossa vida. Conforme ele diz, nós já nos encontramos transformados ao clarão da verdade, temos conhecimento dos ensinamentos de Jesus, que estão aqui conosco há mais de 2000 anos, estamos naquela condição de renascidos na alvorada do conhecimento superior para o trabalho da luz. Que possamos nos comportar assim, meus irmãos e irmãs, ao clarão da verdade e adotarmos, conforme dissemos, atitudes melhores e mais acertadas para que não venhamos reclamar depois. Paz do Cristo esteja sempre conosco e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, e que possamos voltar a nos reencontrar em breve para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões em nome do Senhor Jesus. A paz do Cristo esteja sempre conosco.